Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Sempre é uma alegria muito grande, uma gratidão poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 71, chamada Aproveita, baseada numa passagem do apóstolo João, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 20, onde o apóstolo diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uma passagem muito bonita e para fazer a gente refletir, né? Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e as dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida somente para si, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação do serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Essa lição, é uma lição de uma riqueza assim grande para nós, de uma reflexão tão importante que a gente precisa fazer, porque ela aborda três aspectos muito importantes para a nossa evolução como seres eternos que somos, como para um dia sermos espíritos de luz, espíritos evoluídos. Então, essa lição ela aborda um pouco da reencarnação como ferramenta fundamental para esse nosso crescimento, para essa nossa evolução, os desafios, os problemas que fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente para nós, no nosso caso, que somos espíritos, estamos encarnados num planeta de provas e expiações, mas o principal motivo aqui da lição, o nosso convívio com o próximo, que é através desse convívio com o próximo que a gente pode aprender, que a gente pode ensinar, e com essa troca a gente pode evoluir, a gente pode crescer, a gente pode adquirir novos elementos para nós. Mas aí vale a pena a reflexão que a lição ela também faz, que esse próximo muitas vezes não é o próximo da qual a gente gosta, da qual a gente tem sintonia e da qual a gente tem afinidade. Muitas vezes esse próximo é um próximo difícil da gente lidar, daquela pessoa, às vezes, que é muito diferente, da qual a gente não tem uma sintonia, não tem uma afinidade, e a relação com essa pessoa, ela fica um pouco mais difícil. Mas nem por isso ela deixa de ser um instrumento para nós, no sentido de aprendizado da nossa evolução e de nós aprendermos com ele, mas também da gente conseguir ensinar, a gente conseguir passar algum valor que habita na gente. Então, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa lição. E até é curioso, eu venho trazer um testemunho, né, que hoje de manhã eu fiz um trabalho, e durante esse trabalho eu encontrei uma mensagem numa mesa onde havia mensagens ali espíritas.
E uma mensagem justamente de Emmanuel, através de Chico, falava justamente sobre esse tema, da qual ele fala que muitas vezes o próximo que Deus, que a espiritualidade nos coloca próximo da gente, e esse próximo, aquela pessoa às vezes de difícil trato, de difícil lidar com ele, muitas vezes é um instrumento para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, que através dessa convivência a gente vai conseguir aprender com ele. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente quer apartar, a gente quer se afastar dessa pessoa, pela dificuldade no tratamento, no convívio. Mas é um instrumento, mas esse próximo é um instrumento da espiritualidade que ela nos trouxe à nossa vida para essa nossa evolução, para esse nosso crescimento. E muitas vezes a gente quer apartar, porque a gente não tem essa ideia de que a gente pode aprender ou a gente pode ensinar com essa pessoa. A primeira coisa, a gente pensa, como o convívio com essa pessoa é difícil, então a gente tem que se afastar, a gente tem que apartar. E muitas vezes a gente se afasta, aparta um irmão, porque ele é, digamos assim, ele não tem a mesma sintonia, a mesma afinidade que nós, mas ele é um instrumento fundamental para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para a nossa própria evolução. E às vezes a gente não tem ideia sobre isso, então é sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje, para a gente poder estar prestando atenção nesses 3 elementos. A primeira coisa aqui que Emmanuel nos traz é um pouco sobre a reencarnação, da importância dela e do aprendizado que a gente tem a partir dela. Aí Emmanuel começa a lição falando: a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e as dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Então, aqui, Emmanuel, eu falo um pouco no começo da importância da nossa reencarnação. Aí a gente sempre fala aqui nas lições, quem faz parte dos nossos grupos de estudo, e até aproveito esse vídeo para fazer um convite. Nós começamos há pouco tempo, há 2 semanas atrás, um novo grupo de estudo do Espiritismo, que vai das 19 às 20 horas toda quinta-feira, e a gente está bem no comecinho, a gente está indo para o 3º capítulo, e a gente vai começar a falar um pouco sobre a reencarnação. Então, um pouco que a gente vai falar aqui, a gente também vai ver lá, dessa importância da reencarnação. Porque é através da reencarnação que a gente tem a oportunidade da gente estar evoluindo e de a gente estar aprendendo, não só porque muitas vezes, principalmente para nós, neste momento, a gente tem muito a ideia, e às vezes a gente se liga muito nisso, na reencarnação no sentido de sofrimento. Porque como nós estamos num planeta de provas e expiações, e as provas e expiações elas fazem parte da nossa vida, todo dia, a todo momento, então a gente às vezes liga muito a nossa reencarnação com esse sofrimento, e até muitas pessoas acabam levando a encarnação por esse olhar mais do castigo, de uma punição. É como se Deus chegasse e falasse para você: olha, você vai reencarnar lá na Terra, mas naquele sentido da punição, como se Deus estivesse punindo, nos castigando. E é muito pelo contrário. A reencarnação nada mais é do que a prova do amor e da justiça, e mais do que tudo, a misericórdia de Deus para todos nós. É como, e a gente sabe que não é bem isso, mas é como se por um momento apagasse, passasse uma borracha em tudo de errado que a gente fez lá atrás, e a gente tivesse a oportunidade de estar recomeçando, da gente poder estar fazendo novamente, da gente ter a oportunidade de não repetir os erros que nós cometemos no passado, de nós estarmos aprendendo. Então, justamente aí que a gente vê essa misericórdia de Deus para com todos nós. As dificuldades, as vicissitudes da nossa vida, os problemas, fazem parte de nós, e não como essa punição, mas como uma oportunidade de aprendizado, para que a gente possa estar aprendendo com ela, desenvolvendo as nossas virtudes. É só a gente pensar. Toda vez que a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, a gente tem a oportunidade de desenvolver essas virtudes. São justamente nas dificuldades que a gente aprende a ser um pouco mais paciente, da gente ter um pouco mais de fé em Deus, na espiritualidade, a gente aprende a elevar, a crescer a nossa esperança, a gente aprende a ser um pouco mais tolerante, a gente aprende a ser um pouco mais caridoso, bondoso com as pessoas. Então a gente tem vários tipos de oportunidade de desenvolver essas virtudes justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então elas não têm esse caráter de punição, elas têm esse caráter de crescimento, de aprendizado.
Lá na espiritualidade, a gente sempre fala isso, a gente tem sim a oportunidade de aprendizado. A gente vê pelos trabalhos, né, de todos os espíritos, principalmente de André Luiz, o quanto ele aprendeu lá na espiritualidade, o quanto ele nos trouxe de conhecimento com esse aprendizado que ele fez lá. Só que é justamente, e aí que entra o tema da lição, justamente quando a gente reencarna e a gente convive com espíritos diferentes da gente, é que a gente tem justamente a oportunidade desse aprendizado. Porque quando a gente está lá na espiritualidade, estamos com os nossos afins. E a gente está em um ambiente totalmente protegido. A gente tem tudo o que a gente precisa lá. Né? E a gente não tem, por exemplo, as faltas, muitas vezes, que a matéria nos traz. Que, por exemplo, o frio, a fome, né, a sede e tantas outras coisas que a matéria, muitas vezes, o espírito acaba refletindo, né, por ele estar encarnado, ele necessita, muitas vezes, desses elementos através da matéria. Né? A matéria, ela necessita e transmite isso para o espírito, e o espírito, a gente absorve isso. Quando a gente está desencarnado, a gente não tem nada disso. Então, a gente está livre, digamos, desses males por um tempo. Mas quando a gente reencarna, muitos dos nossos defeitos, que estão quando nós estamos ali desencarnados, quando estamos na espiritualidade, estão lá dentro da gente, adormecido, lá quietinho. Ninguém está mexendo com eles. A gente reencarna, pronto. A gente começa a lidar com eles tudo de novo. Às vezes a ganância, às vezes é a luxúria, às vezes é a falta de caridade, né? O egoísmo, às vezes é o ciúme. Então, a gente tem tantas coisas que a gente precisa aprender, que quando a gente está na espiritualidade, está tudo ali quietinho. Aí, quando a gente reencarna, isso aflora. E aí a gente tem a oportunidade na reencarnação justamente da gente estar equilibrando tudo isso. Então, percebo que não há nenhum tipo de castigo nós reencarnarmos. Na verdade, é uma oportunidade de reajuste que a gente tem, de aprendizado. E aí a gente vai ver que o próximo que a gente está ao nosso lado, às vezes com a mesma sintonia que a gente tem, e às vezes uma pessoa totalmente diferente da gente, é justamente também a santa oportunidade de aprendizado que a gente tem para a gente evoluir, para a gente crescer. Aí Emmanuel, ele continua a lição falando: guardando a bênção recebida apenas para si, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviços aos semelhantes, incorpora naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se ao benefício da lição. Na criação de boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Então vejam que Emmanuel ele traz vários exemplos do que a gente pode aprender e do que a gente pode passar nesse convívio com o próximo. Justamente porque, como a gente falou lá na espiritualidade, nós estamos mais ou menos ligados com os espíritos mais ou menos do nosso nível evolutivo. Quando nós reencarnamos, como a gente brinca, está tudo junto e misturado. Porque devido à necessidade, por exemplo, de mudança planetária, né, da evolução planetária, muitos espíritos já elevados estão encarnando entre a gente. Então, a gente tem justamente a oportunidade de estar convivendo e aprendendo com eles, porque a matéria meio que abafa, vamos dizer assim, essa evolução que na espiritualidade, por exemplo, seria difícil a gente chegar perto desses espíritos. E na matéria, não. Na matéria, esse convívio, esse contato, essa troca de informações, ela é mais fácil. Do mesmo jeito que existem espíritos, por exemplo, menos elevados que nós, e justamente nesse convívio a gente tem a oportunidade de estar ensinando esses espíritos. E assim, uns com os outros, podemos aprender e ensinar, e assim todos vão evoluindo, caminhando, se dirigindo para o mesmo caminho, de sermos um dia espíritos de luz. A dificuldade que a gente tem, além desse convívio, muitas vezes por ser essas pessoas, às vezes serem pessoas totalmente diferentes da gente, mas é justamente a lição e aquele comentário que a gente fez no começo da lição, ela vem nos ajudar a refletir que a gente não deve apartar essas pessoas por elas serem diferentes da gente. Elas trazem elementos dos quais muitas vezes a gente não tem a ideia ou a gente ainda não tinha percebido. Então a gente tem essa oportunidade de aprendizado com esse ser. Então, a gente não pode jogar fora a oportunidade que a gente tem de estar lidando, a gente está aprendendo com ele. Até porque tem uma coisa muito importante. E isso é fundamental para que todos aprendam com todos.
Todos nós, através das nossas encarnações passadas, nós tivemos experiências e vivências diferentes uns dos outros. Com isso, adquirimos defeitos e virtudes diferentes uns dos outros. E muitas das virtudes hoje que nós temos um pouquinho mais, ou que nós já estamos desenvolvendo, às vezes é o que falta na outra pessoa e vice-versa. Então, nesse convívio, a gente consegue aprender, trazer para nós aquilo que às vezes falta na gente, mas a pessoa já desenvolveu. Por exemplo, às vezes aquela fé, aquela confiança, às vezes que contagia, que às vezes a gente não tem, a gente consegue aprender com uma pessoa que está ao nosso lado. Do mesmo jeito que se hoje eu sou um pouquinho mais paciente, eu consigo transmitir, inspirar essa paciência a essa outra pessoa. E assim, cada um tem a oportunidade de estar aprendendo uns com os outros. E assim todos nós vamos evoluindo, vamos crescendo juntos, apesar de estarmos em momentos com dificuldades diferentes. Isso é normal, devido à nossa bagagem, devido ao nosso aprendizado e às experiências que nós tivemos e que nós estamos fazendo agora. Mas a gente tem essa justa, santa oportunidade de estarmos aprendendo uns com os outros, sem estar cobrando nada de ninguém. Apenas aprendendo e ajudando e fazendo com aquilo que está ao nosso alcance, dando o nosso melhor. E isso também é muito importante, porque o que a gente sabe, como eu mesmo disse Jesus, dá de graça o que de graça recebeste. Ou, em outras palavras, aquilo que você tem de mais, procure dar de mais, procure distribuir isso a mais pessoas, porque aquilo que a gente tem de mais, de maior, isso será cobrado. Não estou nem me referindo muito ao lado material, que a gente às vezes até conversa aqui nas lições, mas é mais focado no lado das virtudes mesmo. Aquilo que a gente já tem um pouco mais, como mesmo a lição fala, não é para a gente guardar para nós mesmos, é para a gente poder espalhar isso para as outras pessoas. Porque não é guardando que a gente evolui, é muito pelo contrário, é distribuindo, é compartilhando aquilo que a gente já tem de um pouquinho a mais, que aquilo que já existe de bom em nós, ele vai se multiplicar ainda mais, porque a gente está transmitindo isso às outras pessoas. Então, como eu falei da paciência, se a gente é um pouquinho já paciente, é transmitindo essa paciência para as outras pessoas, que essa minha paciência ela vai evoluir. É transmitindo um pouquinho mais de coragem, de fé às outras pessoas, que a minha coragem e fé ela vai crescer, ela vai evoluir dentro de mim, porque eu vou estar inspirando isso nas outras pessoas, e isso vai crescer dentro de mim, isso vai evoluir. E é assim que todos nós vamos aprendendo, é compartilhando aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, não guardar para nós mesmos. Muitas vezes a gente guarda para nós mesmos e utiliza aquilo que a gente já tem de mais, de maior, em nosso próprio favor, e isso está errado. E isso vai ser cobrado mais na frente lá da gente. Então, o nosso trabalho é o quê? É espalhar, é inspirar. É justamente com essa pessoa que às vezes é igual ou diferente de mim, que eu posso, nesse convívio, com as minhas atitudes, né, com o meu comportamento, inspirar isso a outra pessoa. E aí a gente vai ver, agora no final, caminhando na lição, que cada um tem o seu momento de aprendizado. E é aí que a gente vai enxergar, e aí é o ponto-chave da lição, onde a gente vai ver que não importa como é esse próximo, se ele é igual ou diferente a mim, mas que nele existe um pouco de Deus dentro dele. Então, aí já caminhando para o final, Emmanuel fala assim: dá, pois, de ti mesmo, das tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é um caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transita ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar pagamentos de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai ajudando o teu irmão, ajuda o teu irmão amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o seu companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Então, caminhando aqui para o final, duas coisas muito importantes. A primeira é justamente essa oportunidade que a gente tem desse convívio com o próximo, da gente estar aprendendo com ele. E aí, nesse convívio, a gente começa a enxergar o que João trouxe aqui para nós, de Deus dentro daquela pessoa. Porque, às vezes, quando a gente olha a pessoa, a gente vai enxergar só o mal que habita ali, né? Às vezes, a pessoa ela ainda está num estado ainda onde o mal ele prevalece, e às vezes a pessoa ela ainda faz atrocidades, às vezes até tira a vida de outras pessoas, aí às vezes as pessoas se perguntam, mas existe Deus ali naquela pessoa?
Sim, existe. Deus está em tudo, em todos os lugares, porque tudo que existe no mundo existe um pouco ali da sua centelha divina. Nós somos a sua centelha divina. A centelha divina habita aqui dentro de nós. Então, o amor de Deus habita também dentro de nós. Então, por mais aquela pessoa que ela, neste momento, ela esteja numa situação, digamos assim, de maldade, isso é transitório, isso é um momento da qual ela está passando, da qual ela está vivendo, mas isso não quer dizer que ela vai ser assim para sempre. Então, é momentâneo. Então, justamente, um dos nossos trabalhos é fazer o quê? Com que esse bem nessa pessoa ele possa florescer. E muitas vezes Deus aproxima essas pessoas de perto da gente para justamente a gente conseguir inspirar essas pessoas o bem. Só que aí entra uma coisa que a gente está falando. Cada um tem um momento certo. Jesus, ele falou, sede logo perfeitos. Por que ele falou isso? Para que a gente pudesse trazer para nós os benefícios de quanto mais próximo andarmos das leis de Deus, trazer esses benefícios para a nossa vida. Mas tanto ele quanto Deus e a espiritualidade sabem que cada um tem seu momento, eles não apressam o momento de ninguém, eles respeitam e sabem esperar o momento de cada um. Então, não é porque num convívio, numa palavra que a gente fala, que a pessoa vai aprender na mesma hora. Não. Às vezes com aquele convívio contínuo. É a cada palavra, a cada gesto, a cada atitude, a cada comportamento que a gente trabalha, que a gente faz, que a pessoa tem a oportunidade de aprender com a gente. E assim com ela. E aí a gente começa a ver a Deus dentro dela, nessa oportunidade que a gente tem de troca de aprendizado. E aí a gente começa a ver Deus, realmente aquela pessoa, como filho de Deus. Lembramos da prece dominical, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, não pai meu, não pai dele, não pai de alguém, é nosso, quer dizer que é o pai de todo mundo. Então Deus habita ali em todos nós. Os momentos e as vivências que nós estamos é que são diferentes, mas nem por isso cada pessoa deixa de ter o seu valor. Então, a gente tem justamente nesse convívio com essa pessoa, essa santa oportunidade de aprendizado, da gente poder estar trocando experiências, né? Lembremos, como aqui Emmanuel falou muito bem, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus, é através da nossa convivência, principalmente do bem que a gente faz a Ele, que a gente traz um pouco dessa vivência, a gente conhece um pouco de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, como é mesmo João fala, não é apartando ele, né? E as pessoas que dizem que amam a Deus, mas falham com o próximo, não maltratam, não respeitam, como a gente vai amar a Deus se a gente não trata pelo menos bem o nosso próximo, né? Bem Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Faz para o próximo aquilo como você gostaria que fizesse para você. A gente fazendo isso, aí sim a gente vai estar amando Deus, porque é isso que a espiritualidade espera da gente. E uma outra coisa muito importante, a gente não pode deixar de falar nisso, a gente falou um pouco na lição, mas já aqui terminando, aproveitar a oportunidade que a gente tem dessa reencarnação nesse momento, porque a gente está num momento muito importante, como um momento de transição planetária. Hoje estamos num planeta de provas e expiações, a gente conversou sobre isso, onde as provas e expiações, onde o mal ele prevalece, mas vai chegar o dia onde isso vai se transformar e o bem já vai prevalecer. E nós estamos aqui justamente nesse momento de transição. Então, uma oportunidade que a gente tem de a gente estar ajudando Deus, Jesus, a espiritualidade, nesse trabalho do bem se espalhar, do bem prevalecer. E como a gente faz isso? Justamente aonde a gente estiver aqui no nosso quadradinho, seja na nossa família, seja lá no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, onde a gente frequenta, onde a gente vai, a gente, através das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso comportamento e da nossa ajuda em relação ao próximo, inspirar isso ao próximo, inspirar esse bem. E é assim que a gente vai estar trabalhando. É no nosso quadradinho, não é a gente abraçando o mundo, fazendo coisas grandes. Não, a espiritualidade não espera isso da gente, até porque não é o nosso momento, a gente não tem evolução para isso. O que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance é isso. Nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, naquilo que a gente faz para o próximo, fazer com que o bem prevaleça. E assim a gente vai inspirando e ajudando as outras pessoas também, para que essas pessoas, no quadradinho delas, no momento delas, onde elas estiverem, também, no tempo certo, no tempo oportuno, fazer com que esse bem consiga se espalhando. E assim a gente vai de quadradinho em quadradinho, de pessoa, em lugar, fazendo com que o bem se espalhe, com que o bem prevaleça. Esse é o nosso trabalho, é isso que está ao nosso alcance, é isso que a gente pode fazer, e é isso que a espiritualidade espera da gente.
Temos sim as nossas dificuldades, temos sim os nossos momentos difíceis, mas isso não nos impede que a gente aproveite as oportunidades que a espiritualidade nos traz. Como bem as pessoas trazem, os mentores trazem muito essa mensagem, onde Deus te plantou, floresça. Então, onde a gente estiver, que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça o que estiver ao nosso alcance, e aí a gente vai ver um pouco do bem se espalhando, um pouco do bem prevalecendo, muito mais do que o mal, através desses pequenos trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia. E é isso que a espiritualidade espera da gente, e é assim que a gente vai estar contribuindo para que um dia a Terra seja um lugar melhor, e quem sabe na reencarnação futura, se Deus assim nos permitir que a gente esteja aqui novamente, a gente vai pegar um planeta já muito melhor, com os espíritos mais se amando, um pouco mais evoluídos, um pouco mais iluminados, e assim a gente vai ficar mais fácil esse trabalho de espalhar o bem aos quatro cantos da Terra, a gente ajudar o Cristo nesse trabalho aí incansável de que um dia a Terra seja um planeta de luz, seja um planeta evoluído. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. É uma lição muito importante, ele traz 3 aspectos fundamentais para nós, da reencarnação, da importância da reencarnação, das dificuldades, como enxergá-las não como castigo, mas como oportunidade de aprendizado, mas principalmente de enxergar o próximo como essa ponte, essa escada, essa ligação entre nós e o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Criador. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que, se Deus assim nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.